Olá, estamos aqui para mostrar para vocês essa planta extraordinária que é a pupunha, uma palmeira de origem da Amazônia peruana, do Amazonas, do Pará, que foi selecionada pelos índios ao decorrer aí dos séculos, que antigamente era ela espinhuda e tinha vários espinhos, e foi feita uma seleção pelos indígenas. Até hoje ainda se encontra sementes de pupunha selvagem que vem misturada, inclusive às vezes é herança genética, né? Mas é uma cultura extremamente sustentável. A gente vê que ela solta perfilhos e a gente, quando extrai uma, sempre vai ter outra. Como escolher as plantas ideais para a colheita? Essa planta, por exemplo, é uma planta ideal. Ela está com a sua folha flecha fechada, que é quando ela rende mais palmito. Está numa espessura mais ou menos no ponto de corte entre 9 e 12 centímetros de diâmetro. Então a gente vai fazer a cisão mais ou menos por aqui, que é onde está o palmito. Aqui tem esse nó, não sei se dá para perceber, depois que a gente limpar, vai dar para perceber melhor. Tem um nó, desse nó aqui para cima é que está o coração do palmito. Aliás, esse termo coração é um termo, eu acredito, equivocado, porque essa planta tem 3 partes comestíveis. Tem a parte basal, tem o tolete, que é o palmito que a gente compra no supermercado, aquele palmitinho fininho no vidro, e tem a parte apical, que a gente usa para fazer salada, né? E essa parte basal, muita gente chama de coração, mas o coração seria o palmito inteiro. Tanto que em outras línguas, em inglês, por exemplo, é heart of palm. Em francês, corps de palmier, que seria o palmito inteiro. Então chamar essa parte aqui de coração é equivocado, porque tanto a parte apical quanto a parte medal e a parte basal é tudo palmito. Porém, a parte medal, que é chamada pela indústria e pelo comércio de tolete, é, digamos assim, o filé mignon do palmito, que é a parte que vai nos vidros lá, aqueles palmitinhos. E essa parte aqui, a basal e a apical, são servidos geralmente picados ou em rodelas, e tem um valor econômico menos aproveitável. Como surgiu a ideia de plantar a pupunha? Essa ideia surgiu há muitos anos, através de uma visita de um primo nosso aqui, o Dorival, lá de Campo Limpo. Cara, muito gente boa. Nos primórdios ainda, quando o videocassete estava começando a se popularizar, ele trouxe um videocassete com uma fita sobre o cultivo da pupunha. E a gente se reuniu, todo mundo na sala, lá na casa da minha mãe, para assistir essa fita cassete, né? Esse tape a respeito do pupunha. E eu fiquei com isso na cabeça. E talvez também por ter sido criado no sítio, na fazenda Palmital, lá em Jabuticabal. Eu nasci no sítio Boa Vista, aqui em Taquaral, e depois fui criado na fazenda Palmital, em Jabuticabal. E isso deve ser alguma coisa que vem aí do nosso subconsciente, que atraiu a gente para fazer essa cultura, para incluir essa cultura aqui na nossa propriedade. É uma cultura rentável? Rentável, eu acho que é relativamente uma pergunta relativa. Por quê? Quem dispõe de maquinários, de infraestrutura, de um certo grau de empresarial, um certo grau empresarial, para poder cultivar outras culturas, eu acredito que não seja rentável não.
No entanto, para pequenos produtores como nós, essa cultura se apresenta uma opção sustentável. Como eu disse, depois que a gente retira esse tolete, outras plantas surgirão. É uma cultura sustentável e depois que ela cresce, ela dá pouco trabalho, não precisa ficar entrando com maquinário, com pulverizações contínuas como outras culturas. Então, para um pequeno agricultor, eu acredito que seja uma boa opção, porque demanda pouca infraestrutura, demanda pouca incursão de máquinas, de implementos e de produtos químicos. Já já a gente volta, vamos cortar essa pupunha aqui mais ou menos na altura de 50, 40 centímetros para extrair o palmito, e vamos limpar ela e vamos mostrar como é que ela vai ficar depois de limpa, ok? Bom, já estamos aqui, ó, com o palmito cortado, já extraído lá do pomar. Uma coisa que eu esqueci de falar, a minha avó sempre contava quando eu era criança, que o primeiro nome do Brasil foi Pindorama, que em Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. Isso ficou na minha mente muito tempo. E o meu pai, como era muito fã de Pedro Álvares Cabral, de Colombo, sabia o nome das caravelas, sabia o nome completo do Dom Pedro, da Princesa Isabel, e sempre me contava essa história, que o primeiro nome do Brasil era Pindorama, chamado pelo povo que vivia aqui antes da vinda dos conquistadores. Depois, com a vinda dos conquistadores, né, passou a ser Monte Pascoal, depois Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, depois, por causa do pau-brasil, virou pau-brasil. Mas, se fosse ver, seria Pindorama, terra das palmeiras. Talvez isso, através dessas histórias que a gente ouve desde criança, a gente acabou ficando fã dessa planta maravilhosa. Aqui já está a planta extraída. A gente vai descascando ela igual cebola. Vai tirando essas cascas exterior com um facão. Sempre de baixo para cima. E já vai começando a aparecer o palmito. É como se descascar uma cebola. A gente vai tirando as partes externas até chegar no meristema apical, que seria o nosso palmito. Bom, estamos aqui agora já com o palmito limpo, embalado. A gente costuma fazer um invólucro aqui com aquele papel filme de PVC para conservar melhor na geladeira. Geralmente a gente aqui em casa consome no máximo até 15 dias. Apesar de que eu não sei a validade certa desse produto, mas até 15 dias tudo bem, tá uma beleza. A gente pode aproveitar após ter sido envolvido com esse papel filme para colocar sob refrigeração. Sobre os resíduos que você tinha me perguntado, aquele toquinho que ficou lá na roça, no meio da toceira, serve como alimento para as plantas que vão vindo, os perfilhos, né? E as folhas também ajudam no meio ambiente, porque quando a gente extrai as folhas e coloca no solo, ela vai ajudar a manter a umidade do solo, ela vai também impedir um pouco a proliferação de ervas daninhas, e no futuro
quando ela se decompor, ela vai se reincorporar no solo e vai auxiliar também na fertilidade do solo. Então, o material que sobra na roça é geralmente muito bem reaproveitado pelas próprias plantas. Então aqui está o palmito já retirado, descascado e embrulhado, pronto para pôr na geladeira.